Agora, na Metropolitana, temos visita no estúdio, né, Biscoito? Sim, temos sim. Quem está com a gente hoje? Olha, 6 horas e 42 minutos. Hoje estamos vivendo aí a segunda-feira, já o finalzinho, né? Acabou a tarde, começou a noite aí, do dia 18 de setembro de 2023. E quem tá comigo aqui no estúdio para bater um papo com a gente hoje e para deixar seu boa noite aos nossos ouvintes é a Lonene. Ela está aqui. Lonene, primeiramente aí, boa noite, obrigado pela sua presença. E antes mesmo da gente começar o bate-papo, você sabe da alegria que eu tenho de sempre estar com você quando a gente tá, porque não é fácil, a correria sua, a minha, mas de sentir hoje, obrigado esse presente que você deu pra mim, viu? Você soltar aí, soltar a voz aí do saudoso Serjão que tá lá no céu, com certeza nesse momento tá vendo aí esse nosso bate-papo aqui. Ele é um cara que torcia muito pra você, claro, como pai, primeiramente, né? E eu sei que era um cara que torcia por mim. O cara que gostava muito de mim. Gostava muito de você. Ó a palhinha aqui pra turma. Ó só. Biscoito, é o Sérgio do Centro. Aquele abraço, meu irmão. Saudade de você. Tô na escuta aqui todo dia, viu? Tamo junto e misturado. Olha lá. Tá aí. E tá escutando do céu, né, amigo? E ele era tão preocupado comigo que quando eu fui convidado pra comer um caldinho na casa da Lorene ainda, ele falou assim, ó, não faz com cebola, porque não gosta. Foi mesmo, a minha mãe. E você foi, cara. Você é Da muito hora. fera mesmo. Por isso que o povo gosta tanto de você, que é esse carinho, essa pessoa legal, humilde, né? Meu pai era um dos milhares de fãs seus. Legal. E que legal poder lembrar do carinho que ele tinha. Você vê, ele me mandou esse áudio do dia que ele falando com você aqui na rádio, viu? Obrigada. Com certeza. Mas, Lorena, vamos embora. Boa noite aí. Obrigado pela sua presença. E vamos falar um pouquinho de Taubaté. Afinal de contas, eu acho que é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. E eu acho que não tem como. Se a gente mora num lugar que nem esse, se a gente vive num lugar que nem esse, a gente quer que prospere, que tudo saia legal. A gente entende que é difícil demais para um administrador, é difícil demais, enfim, comandar uma cidade como essa. A preocupação é muito grande, mas, infelizmente, Lorena, a gente tem que falar a verdade. Tem muita coisa deixando aí de lado, não digo que não esteja se preocupando com a cidade, mas parece que não toma providência, não tenta fazer diferente, como o meu slogan, né, é diferente. Parece que não... Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lorene. É isso, Biscoito. Olha, eu trouxe hoje para você aqui números que eu levantei recentemente. Um estudo na semana passada, até quero mandar um abraço pro seu Machado, economista, contador, que sempre me ajudou, me ensinou muito na minha vida de gestão pública, né? E aí até consultei ele mais um pouco, que é especialista, embora eu também seja aqui o alvo dos meus estudos, da minha profissão, né? Eu me formei em gestão pública e eu sei lidar com esses números. Você falou muito bem. A gente é da cidade, a gente quer que a cidade prospere. Como que um prefeito pode querer diferente disso também, né? Que a cidade vá bem. É isso que a gente quer, não tem outra coisa para querer. E né? cortando e não cortando você, Lorena, Claro. eu acho que é o seguinte, ninguém é mais do que ninguém. De jeito nenhum. Entendeu? Eu acho que aí a primeira coisa na vida da gente é o quê? A gente ter o caráter da gente, entendeu? Ser humilde o bastante para aceitar se um dia a gente errar, voltar, pedir a desculpa. Agora, eu penso comigo e já falei muitas vezes no meu programa. Eu duvido uma pessoa que entre, não tirando ninguém, pelo contrário, que entre e que seja especialista em tudo. Não tem jeito, não existe. Agora, pelo amor de Deus, se eu sou um gestor, eu quero ter as melhores pessoas do meu lado e pessoas que entendem, começando aí da humildade que você acabou de falar aí. Com toda humildade, né? Chamou aí Seu uma pessoa Machado, especialista. E é aquilo, eu não sei de tudo, mas a gente tem que buscar as melhores pessoas, quem tem competência para ajudar a gente nas informações, Sim. né? Então quero agradecer mesmo. A gente não tem tempo às vezes no dia a dia para juntar todos os números, é minucioso, é um trabalho demorado. E eu sou especialista em gestão pública, em gestão governamental, o que é diferente de administrar empresa, viu, Biscoito? Pessoal, também importante lembrar
é empresário, tem experiência em empresa ou coisa A prefeitura do tem que tipo. dar lucro, Lorene? Não tem que dar lucro. Perfeito. Já a primeira pergunta muito boa, né? Diferente de empresa privada, o que é privado tem que dar lucro. Prefeitura não tem que dar lucro, mas de preferência tem que entregar no 0 a 0. Não pode ficar endividada. E aqui começa o problema de Taubaté. E outra, nem ficar endividada e nem deixar de gastar o que é para ser gasto. Perfeito. Prefeitura não tem que guardar dinheiro também, não. O poder público vai guardar dinheiro. Não, dinheiro guardado não serve para nada no setor público. No setor público, a gente precisa gastar direito, gastar corretamente para entregar o melhor serviço para o povo. É isso que tem que fazer o setor público. Agora, o nosso problema começa em Taubaté justamente, Biscoito, com o endividamento. Se a gente fizer uma recapitulação assim da história, porque a história é importante, pessoal que nos escuta aqui nessa gigante audiência do Biscoito, né? Que honra estar aqui, meu pai deve estar muito feliz lá no céu mesmo ouvindo a gente. A gente tem que resgatar a história. Veja só, antes do Ortiz Júnior entrar prefeito, o prefeito era Roberto Peixoto, né? Que teve seus problemas, como qualquer ser humano, tem falhas e tem coisas boas, mas tem legados que a gente lembra daquele governo, né? O SEDES está aí, um parque que todo mundo gosta e usa muito, o Sente, né? Que faz o atendimento lá do pessoal, da pessoa com deficiência em Taubaté e tal, enfim. E tudo isso o Peixoto fez sem deixar dívida. Ortiz Júnior entrou prefeito na cidade de Taubaté sem dívidas, com um orçamento zeradinho, limpinho, inteiro ali para organizar. Aí, a questão é que depois de 8 anos, né, ele ficou 8 anos governando a nossa cidade, e se a gente olhar para o lado, para a nossa cidade vizinha ali de Pindamonhangaba, por exemplo, com o doutor Isael, a gente vê que ele está ficando 8 anos também. Qual foi a transformação que aconteceu em Pindamonhangaba nesse tempo, né? Taubaté, infelizmente, não teve nenhuma grande transformação para levar a nossa cidade para mais prosperidade, como você disse, mais emprego, mais felicidade, um trânsito melhor, uma segurança melhor para o nosso povo, uma saúde melhor. Não aconteceu isso. E, pelo contrário, a diferença foi um legado de dívida, né? 236 milhões, Biscoito. Eu estou aqui com a planilha na minha frente, levantei nota de pagamento por nota de pagamento de tudo que foi deixado. Inclusive, teve dívida de empresa de prestação de serviço da saúde. Teve ali uma média de 5 milhões de reais que ficou de restos a pagar sem deixar dinheiro em caixa para que fosse pago. E o Tribunal de Contas aponta isso, inclusive. Um prefeito não pode deixar endividamento para o outro. Isso faz, inclusive, o que aconteceu com o Ortiz Júnior, né? Ele teve recentemente as contas dele reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois vai chegar aqui em Taubaté para os vereadores votarem na Câmara Municipal. Já teve votação, né, Lorene? Teve de uma das contas, que é por ano. Então, teve da conta 2019. Agora vai vir a conta de 2020. Certo. Que é justamente o último ano de gestão dele. Que é onde sobrou esse endividamento de 236 milhões de reais. É muito dinheiro. É fazer, né, empréstimo, que a gente já sabe, a um juros muito exorbitante, enfim. Bom, então esse é o histórico, né? Lorene, cortando, mas vamos por parte. Cortando e não. Pergunta aí. Você foi candidata a prefeito do município. No caso, hoje, quem está de prefeito é o Saldi. Na eleição, vocês já tinham noção que poderia, caso você ganhasse a eleição, que estaria pegando uma bucha, Lorene? Ou não sabia do tamanho da encrenca? Tinha noção. E a gente tem obrigação de saber, Biscoito. Né? Também é uma excelente pergunta. Porque tem os meios... Portal da transparência. Certo. Tudo isso aqui que eu estou usando de informação que eu estou falando para você, gente, a fonte é Portal da Transparência. E isso para qualquer cidadão. Qualquer cidadão. A Lorene foi lá e levantou, estudou junto com o seu Machado, mas também qualquer pessoa pode fazer. Tá? E confirmar esses dados que eu tô falando para vocês aqui. Infelizmente, não é muito fácil. Parece que é feito mesmo pra gente não saber. Para dificultar pro povo conseguir entender, né? Mas é possível, né? Levantar todos esses dados. Então, lá na minha campanha, eu tinha, né? Quando fui candidata a prefeita, como você bem colocou, a gente ficou lá em segundo lugar. E a gente tinha noção de todas essas informações. Inclusive, o meu plano de governo, toda a ação que eu falava que eu ia fazer, tinha do lado qual o orçamento que eu ia gastar.
né? Quanto do orçamento que ia custar para eu implementar aquela solução que eu fiz, né? Bom, diante de toda essa história aí que está falando, a população está perguntando, né, também, poxa, o prefeito não sabia? Sabia. E como você disse, e tem razão, ele não pode alegar que não sabia, não. Aí a gente, avançando na história, chegou o governo atual, o governo Saúde. Ele podia ter falado isso logo no primeiro ano. Fala, fiz uma auditoria aqui na prefeitura, olha os restos a pagar. O ex-prefeito Ortiz deixou um endividamento de 236 milhões de reais para pagar. Tem o empréstimo do CAF, que todo mundo sabe, 60 milhões, sendo que 15 milhões é juros. Então viraria 75 milhões. Mas esses 75 milhões já dobraram, né, por conta dessa questão do dólar e tudo mais. É um valor altíssimo. E além de uma decisão muito ruim de gestão que foi tomada, que impacta diretamente o nosso povo com a saúde da cidade, que foi trazer para a gestão municipal o HMUT, o nosso hospital universitário. Falando disso, Lorene, isso aí teve que passar, muitas pessoas até, um dia que a gente entrou num papo como esse aqui, o pessoal perguntou, teve que passar na Câmara para aprovar isso aí? Do Ortiz trazer para o município tomar conta disso? Ou não? É uma decisão exclusiva do prefeito? É uma decisão do prefeito, mas ele foi até a Câmara defender o projeto. Eu, pessoalmente, fui contra. Isso que eu ia perguntar para você. Eu fui contra essa municipalização, ele chamou assim, né? Ele queria convencer as pessoas de que o hospital ia virar um hospital municipal só para Taubaté, só para atender taubatiano. Isso não era verdade, eu falei isso, tem os vídeos, as gravações lá na Câmara, tudo, né? E eu fui totalmente contra. Assim como o empréstimo do CAF, ele foi aprovado na Câmara Municipal, mas eu não era vereadora à época, ele foi aprovado no ano de 2015, né? Eu, pessoalmente, passei a trabalhar lá em 2017. Então, esse foi aprovado pela Câmara também. No caso, Lorene, eu não sei, aí é a opinião, né? Cada um tem a sua opinião, a gente respeita a opinião de todos. Na questão aí, onde para você que o Saúde pecou mais? Eu, no meu entender, em vários pontos, está pecando ainda, infelizmente. Mas será que não foi não trazer a público realmente, logo de cara, o problema? E para aí, vamos fechar as portas, vamos fechar as torneiras, e aí você vê que colocou gente ainda para trabalhar, ao invés de... Bola de neve. Ele tem toda a responsabilidade, né? Eu vejo os ouvintes aí, toda a população falar, também não adianta ficar só reclamando da história. É que, como eu disse para vocês, é importante relembrar a história, as coisas, né? Se trata de um assunto sério, envolve a vida, a saúde de milhares de pessoas da nossa cidade que a gente ama, de Taubaté. Então, a gente tem que contar como é que as coisas chegaram onde está hoje. Acontece que o prefeito Saúde, ele acabou sendo uma continuidade do governo do Ortiz Júnior, né? Porque ele não questionou, ele não fez uma quebra ali, uma divisão de águas, de olha, população, acabei de entrar na prefeitura, a situação está assim, vou chamar aqui os contratos para eu renegociar tudo que a gente tem de questão a ser renegociada, vou fechar as torneiras, como você bem disse, é essa a solução, Biscoito, é promover economias. Ao contrário disso, a gente sabe que houve contratações de um monte de gente, né? Alguns empregos aí, talvez excessivos, né? Tem que entender como é que de fato são as necessidades de todos esses cargos criados. É claro que tem que manter, tem muito cargo importante, muita gente que entrega o seu trabalho, que precisa, que a cidade precisa, mas tem que ser feito isso com inteligência, com equilíbrio das contas públicas, né? Com certeza. Lorene, seguinte, o tempo de uma água só e a gente já volta aqui, porque tem algumas perguntas dos ouvintes. Ai, que show, adoro. Seguinte, a questão das perguntas, eu prefiro aí que você mande pra gente o texto, porque fica mais fácil aí da gente passar para a Lorene e ela poder responder aqui durante aqui a nossa programação, beleza? Agora, acertando o relógio, 6h55.